Olá, meu nome é Ricardo Genelu. Me pediram para gravar um vídeo de uns 3 minutos sobre a questão prisional e os negros no Brasil. Eu decidi chamar essa minha fala de o enegrecimento das prisões, com todo respeito. Desde já eu peço desculpas por resumir em pouco tempo essa questão do aprisionamento dos negros, que merece muito mais atenção e dedicação, obviamente. Também peço desculpas se eu fizer uso de algum termo inadequado ou se alguma interpretação minha não estiver de acordo com a realidade sentida pela população negra, que merece todo o nosso respeito. Sobretudo porque parece evidente que somente as pessoas negras têm propriedade para falar sobre o sofrimento que as persegue há séculos, infelizmente. De qualquer modo, em resumo, é indiscutível que os negros brasileiros já nascem carregando sobre seus lombos uma dívida involuntária impagável, inventada desde os seus antepassados escravizados. E essa dívida, ela é vitalícia e hereditária. Ou seja, ela dura a vida toda e é transmitida aos seus descendentes em uma espécie de marca indelével, de estigmatização não só perpétua, mas também eterna. E por mais que se tente escapar desse redemoinho que os negros foram lançados contra sua vontade, mediante aquilo que se chamou de self-made man, meros exemplos como o do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, só servem para mostrar a própria exceção como exceção, mais ou menos como dizia Blanchot no século XII. E também só serve para mostrar como a regra existe e funciona. E que regra? Aquela que evidencia que a maioria dos negros está social, econômica e historicamente impedida de alcançar uma ascensão social e profissional a que tem direito. Isso esvazia esse discurso hipócrita da meritocracia, que se engatilha a partir de pontos de partida de níveis claramente diferentes. Bem ao estilo daquele folclore macabro que indica que um menino de 6 anos, negro, que trabalhou em uma carvoaria até os 35, quando ele morreu de silicose, somente não se tornou negro porque ele não se esforçou o suficiente ou não desejou. É lastimável. E nem se diga que as mesmas mazelas pessoais que eu estou indicando, apontando, familiares, sociais, educacionais, econômicas e profissionais, também alcançam algumas pessoas brancas, porque o próprio sistema prisional evidencia exatamente o contrário. Ou seja, as prisões demonstram que há uma sobre-representação prisional dos negros, enquanto estes estão subrepresentados demograficamente. Por outro lado, há uma subrepresentação prisional dos brancos, nesse alvejamento prisional, embora estes, os brancos, representem a maioria da população brasileira. Isso significa que há um enegrecimento intencional, ou no mínimo indiferente, da população carcerária. E esse enegrecimento advém de alguns fatores, sendo eles: o primeiro, os negros não são mais perseguidos, mais capturados, mais denunciados, mais condenados e mais presos que os brancos pelos mesmos motivos. Desculpa, os negros são mais perseguidos, mais capturados, mais denunciados, mais condenados e mais presos que os brancos pelos mesmos motivos. Segundo, os agentes do sistema penal e prisional, policiais, promotores de justiça, juízes e advogados, são majoritariamente brancos. Terceiro, os negros são considerados o inimigo interno, aquele que substitui o inimigo externo, que é aquele representado quando um país está em guerra com outro. E quarto, os negros possuem menor poder de oposição, sendo menos potentes contra os ataques do sistema penal. Quinto, a prisão é usada pelos dominantes como braço armado contra os negros, ressuscitando a facilidade de uma suposta distinção entre as classes sociais e econômicas, que em tese havia sido enfraquecida pela abolição da escravatura. De sorte que, se eu não consigo elevar-me acima do negro, eu preciso rebaixá-lo de alguma forma. Tudo isso demonstra que a prisão funciona dicotomicamente. Para os brancos, ela considera um direito penal de fato, ou seja,
Analisa-se o que o branco fez ou deixou de fazer. E para os negros, a prisão considera um direito penal de autor, ou seja, ela analisa o que o negro é, deixou de ser ou, em tese, passará a ser. Uma espécie de juízo de periculosidade. E para os negros funciona um injusto direito penal de autor porque eles são desantropomorfizados. É dizer, são retiradas deles as características de pessoa, passando a ser tratados como bestas, feras, monstros. Isso facilita a indiferença de boa parte da população, que consegue adormecer com a consciência tranquila ao saber que defendeu ou apoiou a prisão de um ser que não é considerado humano. Então, as prisões são o que há de mais desumano, mas não porque lá não haja seres humanos, mas porque as prisões, fazem questão de representar o depósito onde está armazenado um almoxarifado de peças descartáveis e substituíveis, porque é composta pelos invisíveis sociais, pelos imundos, pelos impuros, pelos sem papel, pelos desobedientes, pelos inaptos ao consumo. Tanto isso é verdade que os presos ganham números, ficando despersonificados. É preciso urgentemente acabar com as prisões para que elas não continuem a ser a desculpa que ressuscita o navio negreiro, a senzala, o capitão do mato e o novo tipo de escravidão, que é a escravidão ideológica, que é aquela em que acreditamos que a maioria dos encarcerados, que se a maioria dos encarcerados é negra, é porque os negros são mais criminosos. Essa é uma mentira covarde e precisa ser rasgada para que os negros ocupem o status e o lugar que lhes tem sido roubado há 250 anos, mediante a prática do maior crime da história, que é o crime da existência da prisão. Obrigado.